a gente começa a observar um tique nervoso em uma criança, a reação natural é chamar a atenção, pedir para que ela pare. Mas o tique, também conhecido como cacuete, é um comportamento involuntário. Em alguns casos, ele pode até desaparecer em pouco tempo, mas em outros, permanece. E quando isso acontece, pode ser sintoma de algo mais sério, a síndrome de Tourette. Hoje nós vamos ouvir o depoimento de crianças que sofrem com o preconceito por ter a síndrome. O problema não tem cura, mas pode ser bem mais fácil conviver com ele se houver compreensão e respeito. É sobre isso que a gente conversa no programa de hoje. Meu nome é Ana Oni, eu sou psiquiatra, supervisora do ambulatório de toque e Tourette infantil na Unifesp. Eu estou aqui hoje com vocês para falar sobre tiques e síndrome de Tourette. Tudo bem, doutora Ana, como vai? Muito bem, obrigada por participar, por me convidarem para participar desse programa. A gente que agradece para entender esse assunto que é tão pouco conhecido, né? Que é a síndrome de Tourette. Mas a gente vai começar, antes de entrar nesse assunto, a gente vai começar entendendo o que é o tique nervoso. Né? Quando que essa manifestação ela costuma aparecer na criança, por exemplo? A primeira coisa que a gente tem que dizer é que não necessariamente o tique é nervoso. A impressão que dá pelo nome é de que é um problema nervoso, e não é. O tique, ele pode ser uma manifestação normal do neurodesenvolvimento, então a percentagem de crianças tem tiques na infância sem que isso seja um problema, é só porque o sistema neurológico ainda está amadurecendo, mas pode ser também um sintoma de outras doenças. Mas quando ele aparece, esse tique, ele tem uma faixa etária específica para aparecer? Em geral, ele aparece por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, às vezes até os 8, 9 anos. Quando é esse tique do desenvolvimento, ele costuma desaparecer. Ele pode ficar alguns meses e depois desaparece. Mas os pais ficam muito ansiosos, né, Ana? Porque logo ficam com medo que aquilo se estabeleça, que aquilo fique como um comportamento ali da criança e ficam também com medo de estar atrelado a algum problema emocional, né? Isso é muito normal da gente acreditar. Em parte por essa crença de que o tique é sinal de que a criança está nervosa. Isso não é verdade. Muitas vezes a criança tem tiques e ela está muito tranquila, mas mesmo assim ela tem tiques. Mas ele pode estar atrelado a um trauma ou um problema emocional? Pode. O trauma, ele pode atuar como um desencadeante de um tique. Mas isso não significa que ele seja a causa, né? As causas provavelmente são genéticas, biológicas, então existe uma predisposição, né? E uma pessoa, talvez tendo um trauma, pode desencadear um tique, porque já tinha aquele terreno para que o tique aparecesse. Perfeito. Vamos entender o que são esses tiques? Porque a gente fala, mas muita gente fica se perguntando, mas será que aquilo que aquele amigo ou aquela criança tem é um tique? A gente elencou aqui, colocou alguns deles e mostrando quais são simples, quais são complexos. E você vai ver que muitas vezes eles não são apenas motores, podem ser vocais também, né, doutora? Sim. Vamos ver? Olha lá, a gente começou então com o tique motor simples. Queria que você falasse um pouquinho, desse alguns exemplos, a gente colocou alguns ali, se você quiser acrescentar. O mais importante para a gente diferenciar um tique de outros transtornos do movimento, porque existem vários transtornos do movimento, o tique é apenas um deles. Por isso que é importante uma avaliação profissional para a gente saber se aquilo que a criança está fazendo é um tique ou outra coisa. Certo. O tique, ele é um movimento rápido, ele é súbito e ele é praticamente incontrolável. Então, isso distingue ele de outros distúrbios do movimento. Em geral, ele desaparece durante o sono. Ele pode desaparecer também quando a criança está concentrada em alguma coisa. Então, tem vários sinais que a gente tem que detectar para saber se é um tique ou não. Os tiques simples, eles envolvem pequenos grupos musculares ou um grupo muscular único, como piscar o olho, fazer careta. O tique complexo, ele vai envolver vários grupos musculares. Então, ele vai levantar o ombro, ele pode fazer movimentos. Parece que é um comportamento intencional, mas não é. Por exemplo, bater palma, né? E quando os tiques são vocais, eles também podem ser simples ou complexos. Vamos então colocar o próximo? Dá alguns exemplos para a gente, Ana. O mais frequente é fungar, né? Fungar ou então
fazer barulhos com a garganta, Isso seria simples. pigarro. Isso são tiques simples. Os complexos envolvem falar palavras ou pedaços de palavras. E o sintoma mais famoso da síndrome de Tourette é a coprolalia, que é falar palavrões involuntariamente. Mas ele não é necessário para o diagnóstico, ele ocorre em 30% dos casos, mais ou menos. E existem outros tiques vocais complexos, como palilalia, que é repetir a mesma palavra várias vezes, e ecolalia, que é repetir o que a outra pessoa falou. Então, por exemplo, uma pessoa fala para o outro, vamos sair para passear? E aí a criança fala, passear, passear, passear. Né? Repete a mesma palavra várias vezes de forma involuntária. E isso pode ser visto até num primeiro momento como uma falta de educação, uma implicância, né, da criança, alguma coisa que ela pudesse controlar. Queria que a gente falasse um pouco disso, porque imagino que esse deve ser o grande sofrimento ali no início, quando você ainda não sabe o que está causando, qual o problema que está gerando esse comportamento. E, inclusive, foi isso que me fez entrar nessa área, porque eu atendi uma criança que tinha coprolalia e ela apanhava dos pais, porque eles achavam que ela estava sendo mal educada. E ela falava aqueles palavrões sem querer, e era um sofrimento terrível. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar isso e entrei a... Mas você ainda não tinha se aprofundado no tema, mas você já conhecia, já sabia que isso era... Eu sabia o que era, mas aí a partir daí eu abri o ambulatório e aí comecei a receber mais casos e comecei a publicar e pesquisar no assunto. E os pais, de uma forma geral, têm resistência em aceitar que isso de fato é involuntário? Eles resistem, mas os pais eles são os primeiros a tentar entender qual o problema. O pior é que as pessoas que convivem com a criança, os professores inclusive na escola, aceitem. Então isso é o mais difícil, porque muitas vezes o próprio professor não se convence muito de que aquilo é um problema, que aquilo é involuntário. Né? Sempre existe a desconfiança, será que ele está fingindo? Será que ele está... me enganando, né? Será que ele está usando isso como desculpa? Num espaço justamente onde deveria haver tolerância e respeito à diferença, você encontra a intolerância, né, por parte dos professores, que acaba se reproduzindo ali no ambiente escolar. As crianças também têm muita dificuldade, os colegas, em entender isso, né? O preconceito existe em todas as faixas etárias. A diferença é que a criança, ela não se inibe e ela provoca o bullying, né, o tão chamado bullying. Mas esse preconceito existe entre os adultos também. Então, os adultos com Tourette têm dificuldade de se relacionar, de arrumar um companheiro, um namorado, porque todo mundo acha estranho, acha que a pessoa vai ser louca, né? Eles acham que pelo fato da pessoa ter tiques, ela deve ter algum problema, ela deve ser louca, não deve ser normal. Existe todo esse preconceito. E existe preconceito, inclusive, de pacientes contra médicos. Recentemente eu atendi uma médica que disse, os pacientes dizem que não querem ser atendidos por uma médica que tem trimeliques. Né? Então, assim, o preconceito é muito amplo. Então, uma das coisas que eu tento sempre é isso, é tentar alertar e mostrar que aquilo é involuntário. Quer dizer, a pessoa não pode controlar e evitar que isso aconteça. Não afeta a inteligência, não afeta o caráter da pessoa. Vamos voltar um pouquinho, porque a gente acabou misturando os dois assuntos. Eu queria entender de forma bem clara o que pode ser já um sinal, um sintoma de Tourette, né? Você me deu alguns exemplos, mas acredito que tenha outros sinais aí que já configurem a síndrome, né? E o que pode ser um tique simples, né? O tique simples, ele normalmente não vem acompanhado de outros, e na Tourette é diferente. Fala um pouquinho sobre isso. Os tiques simples, em geral, são tiques únicos. Ou só piscar os olhos, ou só mexer o ombro. E eles são ou só motores, ou só vocais, fônicos. Quando tem os dois, é Tourette. Então, quer dizer, necessariamente no Tourette você tem que ter um tique fônico com um tique motor. Isso, essa é a definição diagnóstica. Né? Para você diagnosticar Tourette, tem que ter pelo menos um vocal, além dos motores, não necessariamente ao mesmo tempo. Você pode ter vários meses de tiques motores, depois algum mês de tique vocal, depois não ter mais vocal. Mas como teve os dois, o critério diagnóstico é que é Tourette. Então não interessa muito o nome que se dá. O problema de base é o mesmo, são tiques crônicos. E esses tiques no Tourette não necessariamente serão sempre os mesmos? Vão variando ao longo do tempo.
existe uma coisa que a gente chama de progressão rostrocaudal. Em geral, começa em cima. Então, o mais frequente é que comece com piscar de olhos e depois vai descendo. Então, nariz, boca, ombros, braços, pernas. Isso vai evoluindo ao longo do tempo. Certo, Ana. Vamos, antes de fechar esse bloco, já entender, conhecer melhor esse assunto. Eu acho que nada melhor para isso do que ouvir quem realmente sofra com um problema. E a gente trouxe um vídeo bem interessante, que é um vídeo feito com crianças que têm a síndrome de Tourette. Vamos ver? Tourette syndrome is a certain brain defect. It's a neurological problem that I was born with. That causes you to tick. Tics control our bodies. They come all the time. Coffee! It's there. Why do you have to make fun of it? They just think I'm real crazy. A person who has Tourette's isn't like a whole another person. Like me. I'm a regular kid. It feels weird because I'm in control of everything else. Why aren't I in control of that? Why can't I stop myself from doing that? Well, there it is. Try to hold back too much. You can't think of anything except holding them back, and you can't think of anything except doing them. I do that. Like I didn't mean to. Tics it's like an itch. Like you have to scratch it. You just do it. It's like controlling you, and you feel like you have to do it or else something's gonna happen. When I'm having a bad day and a lot of tics are coming out, I go really pretty much crazy. They called me a monster. I felt terrible. I felt like I was evil. Stand up, dust yourself off, and say, you know what, this sucks, but I'm gonna have to deal with it, you know? Kids with Tourette syndrome are just like any other kid, just with a few disabilities. But overall, we're like you. Muito bonito esse vídeo, né? É. Eu sempre que vejo fico emocionada porque, primeiro, são crianças falando do próprio problema, das próprias limitações, e vem essa questão do custo emocional que é para elas ter que tentar controlar, porque é isso que a sociedade pede a elas. Isso. Né? Por isso que uma das orientações é a criança já tenta se controlar sozinha. Então, não peça que ela se controle, porque isso só aumenta a carga de estresse e de ansiedade. E quando a criança chega em casa, no fim do dia, depois de passar o dia inteiro tentando se controlar, deixa ela à vontade em casa fazer todos os tiques que ela queira. E num caso normal em que a criança comece com esse tique, você ainda não sabe se é Tourette, se não é, os pais também não devem chamar atenção? Não. Porque quanto mais você chama atenção, mais eles vão ter vontade de fazer o tique. Ele mais vai prestar atenção naquilo, né? Vai ficar com aquela vontade de... como dizer, não pense no elefante branco no meio da sala. É mais ou menos isso. Se você fala, para de fazer o tique, aí é que ele vai lembrar do tique e vai fazer. Inclusive, tiques que desapareceram há muitos meses, se você lembra, e aquele seu tique e tal, aí ele lembra e faz o tique. Então, o ideal é tentar não se concentrar neles. Mas então, Ana, qual a orientação assim, para os pais que comecem a observar algo do tipo em seus filhos, porque começa na infância, como a gente entendeu? Eles devem apenas observar e em que momento deve dar aquele alerta que eles devem interferir? No caso, levar um especialista, levar um médico? Se o tique causa algum dano físico, tem que procurar ajuda imediata, porque pode haver lesão. Certo. Mas se não, pode observar, porque pode ser que eles desapareçam com o tempo. Tá certo, Ana. A gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a escola. Como preparar colegas e professores para lidar com um aluno que tem a síndrome de Tourette? Será que é possível também amenizar esses sintomas? Então não sai daí que a gente volta já. Mas antes, dá uma olhadinha nessa dica de site. I remember when I was just a boy, I said, Mama, something's wrong. Why do I do these things I do? Will they be here very long?
O Ligado em Saúde está de volta. Hoje a gente começou o programa falando sobre os tipos de tique e agora, depois, no segundo bloco, no finalzinho, sobre a síndrome de Tourette. A gente continua conversando sobre essa síndrome. Quem está explicando esse tema para a gente é a psiquiatra Ana Gabriela Uni. Ana, a gente entendeu então que existem tiques simples e a síndrome de Tourette. Eu quero entender, a síndrome com certeza ela é menos comum, mas quero que você me dê números para a gente entender melhor como que é essa prevalência. Antigamente se achava que era bem rara, que era 1 a cada 10 mil casos. Hoje em dia a gente sabe que não. Quando a gente junta todos os casos, os leves, os graves, até aqueles que estão lá na comunidade sem diagnóstico porque não atrapalham em nada, é 1% da população. Nossa! Ou seja, é muito frequente. É tão frequente quanto a esquizofrenia, quanto o transtorno bipolar. Mas porque tem graus também, né? Tem uns que são super tranquilos, que não precisam nem de tratamento, e tem aqueles que são gravíssimos, e aí sim, esses 1 em cada 10 mil que são aqueles casos muito graves. E deve ser complicado para diagnosticar também, porque muitas vezes essa síndrome vem associada a outros problemas de saúde. Queria que você trouxesse isso para a gente. Que problemas são esses que normalmente estão associados? Os que são mais frequentemente encontrados na síndrome de Tourette são o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Até 30% dos casos tem toque e até 90% tem sintomas obsessivos. Ou seja, tem rituais, tem algumas manias, sem que a gente dê um diagnóstico de toque, mas que fazem parte da síndrome. Até 50% vai ter déficit de atenção com hiperatividade. Então, por isso que é importante o tratamento global, integral, não né? só olhar só para o tique, né? Isso tudo vai desencadear muitas vezes, isso tudo vai trazer um impacto ali no dia a dia dessa criança na escola. Sim. Então, queria falar um pouquinho de escola, né? Você já tocou nesse assunto no bloco anterior, falou das dificuldades, mas o que a gente pode passar para um educador que esteja nos assistindo? Qual é a forma, a conduta que ele deve assumir dentro de sala de aula, até para facilitar o dia a dia dessa criança que já convive com a síndrome? O primeiro passo é ter um diagnóstico correto. Então, em geral, o psicólogo, ele vai na escola, conversa com os professores, explica qual é o problema daquela criança. Se ela tiver só tiques, a conduta vai ser uma. Se ela tiver tiques e déficit de atenção e hiperatividade, a conduta vai ser outra. Mas em relação aos tiques, por exemplo, uma das dicas é a criança sentar na frente e do lado, junto da parede. Porque se ele tiver tiques de balançar o pescoço, vai ficar do lado e não vai atrapalhar todo mundo que está atrás. Por outro lado, ficando na frente, ele vai se concentrar melhor, porque ele não vai ter tanta gente na frente para distrair ele. Se ele precisa sair para descarregar tiques, ele pode combinar um código com o professor, né? Se eu fizer assim, eu posso dar uma volta lá fora, tomar uma água e voltar? E aí sair, fazer tiques. Porque a carga ali, a tensão pode estar muito grande e ele precisa fazer com mais regularidade? Isso, porque ele vai controlando o tique e aquilo vai gerando uma tensão. Então tem um momento que ele precisa descarregar aquilo ali. E o professor também pode ajudar nessa tolerância da turma em relação à criança, porque a gente entende, até pela natureza dos tiques, muitas vezes isso pode atrapalhar mesmo a concentração dos alunos ou o bom andamento ali da aula, né? Mas é uma questão que não pode ser controlada. Então, como que o professor deve lidar também com os alunos da escola para que isso seja bem aceito? Em geral, tem que explicar, né, que é incontrolável. Se a criança estiver em tratamento, dizer que a criança tem tratamento, que ela está em fase de tratamento, que provavelmente isso vai melhorar. Enquanto não melhorar, não chamar atenção, não falar, deixar a criança se sentir o mais à vontade possível. Porque se ela, imagine a carga de tensão que a criança tem de se controlar, né, monitorar os tiques para não fazer tiques e ao mesmo tempo prestar atenção numa aula. É muito difícil. Com certeza. Eu atendi recentemente uma criança de uns 11 anos de idade e a impressão que dava era de que a criança estava possuída por um demônio. Ela se batia, ela própria se batia, né? E aí ela batia no rosto e aí ela tinha coprolalia, então xingava os pais e aí se sentia culpada porque tinha xingado os pais e se batia. Então, assim, era uma coisa que para quem olhasse de fora ia dizer, isso é uma possessão demoníaca.
Esse caso me impressionou muito, né? Mas assim, na primeira dose de medicação já teve um alívio de 80% e ela está ótima hoje em dia, super bem na escola, inteligentíssima. Porque não afeta a inteligência nem Não a afeta a capacidade de inteligência. aprendizado. É óbvio que crianças com deficiência mental podem ter Tourette também, mas o Tourette não afeta a inteligência. E essa história que você trouxe deixa para a gente muito claro como deve ser difícil você criar vínculos sociais, né, a partir desses sintomas, por conta desses sintomas. Mas você disse que a medicação, no caso dele, aliviou. Que medicação é essa, né? E eu vi que muitas vezes a medicação pode até aumentar um caso de déficit de atenção, pode deixar essa criança mais dispersa. Queria saber também se existe alternativa, então, a isso. Existem várias medicações para tratar os tiques, não existe remédio específico para tiques. O que a gente usa são medicações que têm como consequência alívio dos tiques. Então, as que a gente sempre teve, as primeiras a serem testadas foram as medicações para esquizofrenia. As medicações para esquizofrenia que a gente tem são medicações com muitos efeitos colaterais. E como as crianças são crianças que estão em desenvolvimento e que provavelmente vão tomar durante muitos anos, o ideal é que a gente escolha sempre as medicações mais seguras. As medicações mais seguras e com menos efeitos colaterais são as mais novas, as mais caras e as que estão no alto custo. E, infelizmente, as medicações de alto custo não são liberadas para Tourette. Então, isso a gente está falando do Sistema Único de Saúde. No SUS, claro, na clínica particular não tem o menor problema. Mas no SUS a gente tem dificuldade de tratar com as melhores medicações dessas crianças porque elas não estão disponíveis para a síndrome de Tourette. Sim. E aí a gente usa vários tipos de medicação, né? Medicações antipsicóticas, anticonvulsivantes, até antihipertensivos. Enfim, existe uma gama enorme de medicações que podem ajudar. Mas esses medicamentos, então, retomando, existem e no caso do SUS são liberados para diagnóstico de esquizofrenia. Isso. Então seria o caso de fazer uma adaptação, né? Até de entender, na portaria, na dispensação desses medicamentos, entender que eles podem ser muito úteis para as crianças e para os adultos, para quem sofre com a síndrome. Seria isso. Fica então essa demanda, né, Ana? Sim, está aí a demanda, né? Precisamos muito disso. E a gente está muito falando de criança, né? Mas adultos também sofrem com o problema, até porque vão crescer e continua, não tem cura, né, Ana? 1/3 dos casos tem remissão espontânea na vida adulta. Então, quando a criança chega, a gente não tem bola de cristal para dizer, olha, você vai ser sorteado e vai estar nesse 1/3 que vai ficar bom. Até porque é 1/3 só também, né? Mas assim, 1/3 fica bom, sem tiques. Outro terço vai continuar igual. E outro terço vai continuar tendo tiques mais leves. Então, assim, o prognóstico em geral é bom. 2/3 dos casos têm um prognóstico bom. Aquele caso mais grave, que é esse 1 para cada 1000, realmente são casos que continuam muito graves até na idade adulta, né? Que são os casos que não melhoram com absolutamente nada e que teria indicação de fazer uma cirurgia. Cirurgia? Que cirurgia é essa? Tem uma cirurgia que é experimental ainda, que é a estimulação cerebral profunda. Não tem muitos casos publicados na literatura, tem em torno de 100 e poucos casos. Isso é muito pouco comparado com as cirurgias de Parkinson, que tem mais de 4.000 casos já publicados. E como os pacientes com Tourette são muito diferentes uns dos outros, com vários tipos de tiques e sintomas, não se sabe ainda exatamente onde no cérebro você tem que agir. Então, por isso que ela é considerada experimental, porque você não sabe exatamente onde você tem que agir no cérebro e se você vai ter resultado ou não. Então, a média de melhora é em torno de 50% a 60%. É uma coisa ótima para quem nunca tinha melhorado com nada, mas ainda não está liberada no SUS e ainda é considerada experimental. Mas a ideia é que com o passar do tempo ela possa ser oferecida para mais pessoas e com segurança. E a psicoterapia entra também para atuar nos sintomas ou para melhorar esse lado social e até uma ansiedade que a criança possa ter? Tudo, desde para trabalhar sintomas associados, como o toque, depressão, baixa autoestima, relacionamentos sociais, relacionamento familiar, com os tiques em si. Existem técnicas dentro da terapia comportamental, que se chama reversão de hábito, que ajuda a modificar esses tiques. Perfeito. Ana, vamos mostrar seu livro? Aqui,
o título é Tiques, Cacuetes e Síndrome de Tourette. Um manual para pacientes, seus familiares, educadores e profissionais de saúde. Esse é o único livro que a gente tem no Brasil, né? Eu organizei o livro de maneira que ele tivesse informação científica precisa e atualizada, está na 2ª edição, mas numa linguagem acessível para que todos possam se beneficiar. Então, os pacientes, os familiares, os professores, os psicólogos e qualquer profissional de saúde que quiser saber mais sobre a síndrome de Tourette, eu recomendo que leia esse livro. E ele é fácil de encontrar? Está nas livrarias? Está nas livrarias da editora Arte Média, eles têm um site, eles entregam no Brasil inteiro, então é fácil de conseguir. E tem a versão em e-book também. Eu queria aproveitar para dizer aos pacientes e aos familiares que é possível conseguir o equilíbrio. Às vezes ele é lento e pode demorar, mas ele é possível e não se deve desistir, porque uma hora chega lá. Se a gente não chega lá é porque não chegamos no fim. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo por sua presença. Eu espero que esse programa consiga contribuir bastante para essas informações, né? O conhecimento é o que leva a gente a essa aceitação e até quem sofre do problema a se aceitar também. Sim. Né? Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Hoje a gente conversou então sobre tique e síndrome de Tourette, mas se você tem alguma outra sugestão de tema ou até uma dúvida de saúde, escreve pra gente. Além dos contatos que estão aí na sua tela, agora você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você.